Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Você está hoje num episódio super especial que a gente vai falar de investimento em startup. O cara que está aqui do meu lado vive isso há muitos anos, surfou diversas ondas, passou por diversos segmentos diferentes e vai contar tudo pra gente. Eu recebo hoje aqui meu amigo Carlos Pessoa, MD da GP Investimentos. Seja bem-vindo. Marcelão, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você, cara. Porra, animal ter você aqui, cara. Amigo de longa data e parceiro de H2, né? Exatamente. H2, para quem não conhece, é uma rede baseada lá no Silicon Valley de empreendedores e investidores em tecnologia que se ajudam, né, no mundo inteiro. Então a gente tem em vários países, Estados Unidos tem Nova York, tem Silicon Valley, está em Londres, Alemanha, Israel, enfim, tem vários países, Brasil inclusive, e a gente se junta, agora com a pandemia ficou meio sofrido, né, mas a gente se junta uma vez a cada 2 meses para jantar e trocar ideia, né? Então sempre um de nós traz um desafio para o grupo poder opinar, apresentar pessoas e tentar ajudar aquela pessoa com o desafio. Então é super bacana, é um jeito organizado, né, da gente poder se ajudar e extrair o máximo da rede que a gente tem. E uma galera pesada em digital, né? Empresas digitais, assim, primariamente, né? Primariamente é tecnologia, então é uma rede de suporte para empreendedores de tecnologia. Então, você tem preciso contratar alguém com essa dificuldade, eu tô com uma dificuldade aqui de canal de distribuição, você entra no aplicativo do H2, vê quem é a pessoa mais especialista da rede, de repente alguém do Silicon Valley, alguém de Londres, e essa pessoa se disponibiliza para te receber e falar com você e trocar ideia. E fora os nossos jantares, que são ótimos para dar risada e trocar figurinha. São leves. E se ajudar. São leves. A gente reclama um pouco que falta mulher, né? Falta mulher empreendedora, a gente fica caçando mulher. Então, se tiver alguma empreendedora que tenha vontade de entrar pro H2, a gente tá buscando. Acho que o mínimo requisito, você lembra os requisitos exatos lá? Tem que ser indicado para alguém da rede, né? Mas a rede é bastante extensa, então a gente acaba conhecendo muita gente, né? Tem que ter um comprometimento, né? De poder participar das reuniões todas. E tem que ter uma companhia de alto crescimento. Acho que a partir de Série A... Série A pra cima. Founder... tem que ser founder, co-founder, exatamente. Ou se leva de companhias de tecnologia grandes, né? Total. Então, esse é mais ou menos o perfil. E aí, se não tiver nenhuma bola preta, né? Do novo associado ou associada, é aprovado e faz parte da rede. Cara, você não é o primeiro projeto que você participa desse tipo, você fez parte da Endeavor durante muitos anos, né? Conta um pouco, cara, o que é a Endeavor, como é que tá a Endeavor hoje? Você trabalhou lá, cara, dedicou bastante do seu tempo lá, bastante tempo. Como é que tá de lá pra cá? Cara, a Endeavor foi fundada lá em 2000, né? Foi quando eu entrei. Eu fui parte do founding team da Endeavor com o objetivo de ser uma ONG, né, que é uma ONG que apoia empreendedores. Então a gente tinha a visão de que empreendedor ou empreendedora são pessoas muito sozinhas para construir. Você sabe o que é. No final do dia você está tomando a decisão sozinho e você tem o fardo da companhia, das famílias, dos funcionários e tudo mais nas suas costas, né? E você está dormindo sozinho com a decisão. Então a gente montou uma rede de apoio de pessoas que já passaram por diversas fases de crescimento, crise e tudo mais para poder apoiar com mentoria empreendedores. E aí formar um novo líder, novos líderes, né, empreendedores, e com isso o Brasil, os países onde a Endeavor atua, poder ficar mais ricos, né, e aumentar o PIB através do empreendedorismo, né, de inovação. Então a gente tinha essa visão de mudar o Brasil, gerar emprego e renda através do empreendedorismo de inovação. Então a gente criou isso em 2000, então foi o Beto Sicupira que trouxe esse conceito para o Brasil. Foi até eu conheci a GP por conta disso, né? Não sabia. A GP, ela ofereceu o escritório dela para a Endeavor poder ter um lugar para existir e trabalhar. Caramba! Então, o Antônio, o Bom Cristiano e o Fersen, né, que são os meus sócios, que é o CEO e o chairman da GP, respectivamente, eles estão na Endeavor ajudando empreendedor, fazendo mentoria, desde lá, porque naquela época faltava empreendedor no Brasil. Não é que faltava empreendedor, tinha muito empreendedor, mas era um empreendedor que não era um empreendedor de oportunidade, era um empreendedor mais de subsistência, que montava uma loja, alguma coisa assim, para poder sobreviver. Mas não estava vislumbrando uma oportunidade de revolucionar o mercado, virar líder e crescer a companhia e gerar muito emprego. Era um pensamento muito limitado, né? Hoje a gente tem uma indústria de criação de empresas, gigantescas, né? Galera pensa grande, né? Hoje pensa grande. Naquela época, Marcelo, empreendedorismo não era uma palavra no dicionário. Não era, né? Não era.
A gente fez uma campanha pro Aurélio incluir. Você tá brincando, cara. Eu não sabia disso. Não era. Então a gente tava definindo uma causa que não existia. Como foi essa campanha? Conta aí. Foi uma loucura. Então a gente falou falamos com a editora do Aurélio, né, pra convencer que era. Explicamos o que faz e tudo mais, mostrando os verbetes em outras línguas, né, e tal, falando que existia, que a atividade empreendedora existe, mas o empreendedorismo como conceito não existia formalmente no dicionário, que é um absurdo. E aí eles toparam, na próxima revisão do Aurélio, incluir empreendedorismo. E a gente conseguiu. E a gente fez uma campanha com todas as redações de mídia, na época, para poder divulgar isso. Então a gente mandou aqueles pacotes que você abre e sai aqueles papéis voando, sabe? Para fazer um puta away e tudo mais. E, pô, deu mídia pra caramba e finalmente a nossa causa estava no dicionário, as pessoas podiam olhar e falar, pô, agora eu sei do que vocês estão falando, você entendeu? Então era muito louco. Então era realmente um mato alto, um velho oeste, e as pessoas não tinham... Eu lembro que eu ia dar palestra no interior do Brasil e tal, porque eu tinha que promover empreendedorismo. E o pessoal não sabia o que era empreendedorismo, e quando eu perguntava me fala de empreendedor de sucesso, o pessoal falava, o Silvio Santos, entendeu? Que é um empreendedor de sucesso. Sim. Mas quando você falava com jovens, você fala, pô, mas isso aqui não me inspira, porque naquela época era mais fácil, naquela época... aí vem todas as desculpas para você não empreender. Quando você vê um similar a você, da mesma idade, faculdade, cidade, da mesma classe social, montando um negócio e se dando bem, você fala, pô, isso é possível. Total. Então a gente tinha que criar esses exemplos, esses role models. A referência. Eu lembro que o Guga, na época, estava ganhando Roland Garros e tudo mais, pô, teve um spike de criança querendo jogar tênis. E é isso, você se inspira naquilo. Você fala, aquilo é possível, eu quero fazer igual. Então eu perguntava, quem aqui quer empreender? Eram 2 caras levantando a mão na plateia. Agora eu pergunto, mas a metade quer empreender. Cara, quem foram as primeiras referências, assim, lá naquela época, que começaram a aparecer, que fizeram, que foram o Guga daquele momento? Cara, o Mandic, que ele estava falando aqui antes de começar, né, que, enfim, felizmente veio a falecer, que ganhou do Nizam Guanais o melhor slogan possível, que era a internet em pessoa, foi o pai da internet aqui no Brasil, né, o primeiro BBS. Então, era aquele empreendedor tenaz, que não tinha dinheiro e fez o negócio crescer, foi um investimento até da própria GP naquela época, e o cara fez o maior provedor. Depois ele vendeu, aí depois montou um provedor de e-mail, aí que virou um data center. Antes fez o IG ainda, né? Fez o IG, foi pro IG junto com o Nizam. Enfim, que a GP também entrou. Então, o Mandic era um deles. O Silvio de Barros, que tá no nosso grupo do H2. Fenomenal. Web Motors, né? Já tá Cara, o Silvio é um caso tão absurdo pra mim, cara. Porque ele fez Web Motors, fez o iCarros, ele fez alguma outra que eu não lembro qual é, e tá fazendo a 4ª, cara. Então, ele fez a Web Motors, aí fez o iCarros, aí fez o portal do Dani Vujinski, que é também do H2, que é o de saúde. Viva... Não, eu esqueci o nome agora. Já ficando velho é uma merda. Enfim, mas eu sei qual é. Inclusive, chamei o Dani pra vir aqui. Bom, o Dani é fantástico. O Dani foi estagiário do Silvio no Web Motors. Que loucura. E aí depois ele foi montar, eles viram que tinham verticais que estavam sendo mal exploradas, né, na internet. Saúde era uma delas. E aí montou o portal de saúde deles lá. E o Dani foi tocar. Que tinha, assim, eu me lembro que eles tinham... A maior parte dos acessos do Google relacionados à saúde era deles. Exato. Montou um programa de perda de peso e tudo mais, enfim, super bacana. E agora o Dani tá empreendendo de novo. Fez a salve. Entendeu? Então, você vê que essa coisa de empreender, né? É um mindset, um estado de espírito que as pessoas vão fazendo, né? Teve sucesso em um, vende, faz de novo, vende, faz de novo. E não é pela conquista de criar algo novo. Você tá hoje na GP... que pra mim foi a minha primeira experiência de investimento. Foi a primeira vez que eu vivi um monte de coisas na minha vida, né? Foi a primeira vez que eu tive com o Fersen, foi a primeira vez que a gente não bateu a meta e ele falou, então, não bateram a meta, corta metade do time. Foi a primeira vez que eu vivenciei um monte de coisa. Mas, cara, o GP... Por qual empresa? Pela Vex. Pela Vex. Pela Vex. O GP foi pra mim, assim, cara, o primeiro nome de investimento que eu me recordo. Sim. E também o que talvez tenha mais influenciado o mercado, né?
e você hoje tá lá, cara, né? Exato. Como é que, cara, foi o GP na sua vida, depois que você conheceu ali pela Endeavor? Como é que você conta essa história aí do GP no mercado? Cara, GP é uma história interessante porque acho que foi o primeiro grande private equity, né, com bastante dinheiro e tal, brasileiro, né, a explorar o mercado brasileiro e achar boas oportunidades aqui. Muito visionários, né, e viram a oportunidade da primeira onda da internet aqui, então, com Mandic, Web Motors, depois a gente fez 99 com o Paulo. Então a gente estava presente em várias companhias que estão aí até hoje, IG, né, que estão aí até hoje. E quando não tinha Venture Capital, o Venture Capital no Brasil, e até fora, era quase que era um filho do Private Equity. Então eram investidores de Private Equity que estavam fazendo cheques menores em empresas de tecnologia, apostando, né, em grandes ondas. E a GP foi um grande catalisador disso aqui. Foi o investidor mais ativo no Brasil, fez grandes sucessos, né, na época. E aí depois teve a questão da bolha da internet, né, o dinheiro sumiu, né, e aí a GP focou 100% no private equity tradicional, que é o buyout, comprar controle de companhias mais tradicionais e ajudar na gestão, transformar essas companhias através de gestão e vender, né? Então, a GP é um player icônico no mercado, no sentido de que ela trouxe para cá várias práticas em um mercado de private equity que antes era muito tímido, né? Ou quase inexistente. Então, é o player, talvez, estabelecido até hoje, ativo, né? Que está mais tempo no mercado fazendo deals. E aí e foi o primeiro player brasileiro a investir fora do Brasil. Então a gente também tem investimentos nos Estados Unidos, na Europa. Então a gente já fez... então, fizemos venture capital, fizemos buyout, né, de companhias tradicionais, já fizemos mais de 30 IPOs e follow-ons no mercado, já fizemos SPAC nos Estados Unidos, como ninguém falava de SPAC, investimos, né, no Silicon Valley, criamos uma casa de investimentos em Londres para investir nas marcas novas de consumo, enfim. Então é um player que está se reinventando, mantendo o olhar fresco e aprendendo coisas novas, mas sem esquecer, né, de onde veio as experiências, porque no final do dia, como que a gente ajuda o empreendedor? Sendo o minoritário, é com a experiência que a gente tem. São 30 anos fazendo deal no mundo todo, comprando, vendendo empresa, fazendo IPO. A fusão, aquisição, SPAC. Então a gente tem uma gama, né, de ferramentas que é difícil você achar em outra casa. Eu imagino que naquela época devam ser muitas empresas de famílias, né? Porque era o que o empreendedor era naquele momento, né? Puta, criava o negócio ficava grande, bota os filhos, bota a família, todo mundo toca o negócio e aí sempre tem um estágio que o negócio platona, né? Que aí a gestão profissional faz toda a diferença. Aí que vocês entravam e mudava a cultura e transformava os processos, né? Exatamente. A gente trouxe muito a cartilha do Falcone, né, de qualidade total, que foi desenvolvido lá no Japão, e ele trouxe isso para cá, para a grande empresa, a gente aplicava essa cartilha. E hoje faz parte do nosso toolkit também a parte de transformação tecnológica. Não só os processos de gestão, que são importantes, e a gente vê que as companhias que a gente investe hoje, que a gente não investe muito no early stage, a gente investe em companhias, Series B, Series C. Médias grandes, né? E vê que quando essas companhias deixaram de ser startup e viraram companhias, elas precisam desses toolkits de gestão. Porque a complexidade aumentou bastante. Apesar de ser empresa de tecnologia, os problemas de recrutar pessoa, de reter pessoa, né, de melhorar a estrutura de capital, são inerentes a qualquer companhia que tá crescendo, né? Então, ainda é muito útil. E isso aí, como a gente fez isso há muito tempo, é muito útil para os empreendedores. Total. Então, Você quando entrou no GP, tinha um modelo... que foi mudando ao longo do tempo. Vocês fizeram um IPO recentemente, introduziram uma nova marca no mercado. O que foi essa transformação de lá para cá? Cara, a gente percebeu que teve uma mudança muito importante de mindset na GP, que a gente falou, a gente não quer mais levantar fundos. A gente é uma gestora de fundos, né? Então, um fundo de venture capital, quando a gente fala um fundo de venture capital, não é um fundo, é uma gestora que está gerenciando um fundo. E essa gestora tem vários fundos embaixo. No private equity, a mesma coisa, é uma gestora. Então, a GP era uma gestora
né, que tem fundos embaixo. O Pátria é uma gestora que tem fundos embaixo. A Monax, uma gestora com fundos embaixo. Aí tem o fundo 1, fundo 2, fundo 3, enfim. Então não é um fundo de venture... na verdade, o empreendedor recebe dinheiro do fundo de venture capital, mas a empresa em cima é a gestora que está comandando esses investimentos. E a gente que ajudou a criar muitas empresas, a financiar muitas empresas bacanas. E a estrutura de fundo de venture capital, ela te obriga a investir num período de tempo, porque como que funciona? Eu, gestor, falo, olha, tem uma tese de investimento em health tech no Brasil, que é um mercado super mal explorado, tem pouquíssima empresa de tecnologia, empresas pequenas e tudo mais, o mercado está tá tendo um apoio do regulador e tudo mais, está mudando as coisas aqui, o perfil da população, enfim, a penetração de telefone, está mudando as coisas, então eu vou montar uma tese aqui para pegar as companhias que vão ganhar o jogo em health tech, pode ser em oncologia, pode ser em primary care, pode ser o que for. Né? E aí você vende essa tese. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sou ferrado nesse assunto, conheço muita gente, tenho acesso a deals, né? As pessoas me procuram, tenho experiência e tudo mais, e você avaliar isso. Ah, tá bom, legal. Quando você está levantando, meu fundo vai ser um fundo de 100 milhões de dólares. Então, tá bom. Então eu confio em você, acredito nessa tese, que eu estou comprado. Vambora. Vamos lá, tá aqui o dinheiro. E aí, esse dinheiro não é do gestor, é de um terceiro. O gestor normalmente coloca de 1 a 2% desse capital. Então, um fundo de 100 milhões de dólares, 2 milhões de dólares é do gestor, 98 são dos investidores que acreditaram nessa equipe de gestores. Né? Então, captou esse dinheiro. Esse dinheiro, pelo regulamento, precisa ser investido durante um período de tempo. Normalmente vai de 3 a 5 anos. Tá? Então, você precisa investir esse dinheiro. Então, você chama o capital, então o capital não está no banco, na conta do banco da gestora. A gestora fala, achei uma empresa, pessoal. Ó, vai ser mais ou menos o valor é tanto, eu preciso chamar capital agora, eu vou fazer um cheque de 10 milhões de dólares, então cada um põe um prorata o quanto você fez de compromisso no fundo. E aí você chama o capital, o pessoal deposita na tua conta e você investe na empresa. É assim que funciona. E você cobra uma taxa de administração de 2% normalmente, do total comprometido. Né? Então, dos 100 milhões de dólares é 2% ao ano. Então, 2 milhões de dólares ao ano é usado para pagar o time, do diligence, advogado, esse tipo de coisa. Então você chama esse capital e você vai investir. Então você se compromete. Então eu vou investir esse capital durante 3, 4, 5 anos e depois eu vou desinvestir. Tem o período de investimento e o período de desinvestimento. Então você tem que sair da companhia, porque você precisa devolver, porque o dinheiro não é teu. O dinheiro é dos outros. Você precisa devolver esse dinheiro, tomara que corrigido, né? Multiplicado por algumas vezes, porque a tese toda era essa. E aí você capta um novo fundo. Então, normalmente, é assim que funciona. Então, o que os fundos fazem, acabam em 1, 2 anos captando um fundo em paralelo. Agora eu vou fazer um fundo de agritech, eu vou fazer ou fundo genérico, de tech. Né? E você vai colocando esses fundos aqui em paralelo e vai tocando eles, tem as taxas de administração como receita, né? E você vai montando portfólios dedicados em cada um desses fundos. Então, a gente falou, pô, eu não quero ter que a cada 2 anos levantar um fundo novo. Eu não quero tirar o olho da minha operação para ter que levantar um fundo novo. Eu quero montar... Porque vocês estavam em algum momento, num determinado fundo, vocês estavam fazendo investimento, em outro fundo, vocês estavam no fim do ciclo de investimento, no outro, vocês estavam no fim do ciclo de desinvestimento e já levantando o próximo. Então, vocês viviam uma concomitância de fundos muito intensa. Em pontos da vida muito diferentes, né? E o ponto principal eu não quero ser obrigado a investir. Quando você levanta dinheiro num fundo com regulamento de prazo de investimento, você é obrigado a investir. Né? Obviamente, ninguém vai rasgar dinheiro e fazer um deal ruim. E se tiver num ciclo como a gente está agora de retração, você é obrigado a investir, Mas o ponto é esse, você precisa investir. Você pode existe sempre a opção de falar, não vou investir, tá muito ruim, os preços estão muito altos, não me sinto confortável, não vou investir. Pode acontecer também. É uma alternativa, né? O investidor vai ficar puto, não vai ser... Ou não, ou vai ficar feliz, agradecido. Né? Fala, tá bom, concordo com você, então ótimo, não invista. É que mudar a regra, sempre vai ter alguém que não vai concordar, né? No meio do caminho. Pô, não foi isso que a gente combinou. Não é um negócio tão trivial de fazer, né? Não é. Talvez seja o mais inteligente. E o gestor do fundo precisa tomar essas decisões difíceis, né? E você não consegue controlar... assim, o futuro é muito imprevisível. Então você não consegue controlar os ciclos macroeconômicos. Então, se você está comprando... o ano passado foi a alta máxima de preços de VC, de valuation, né? Se você investiu, por exemplo, você levantou um fundo e você investiu, sei lá, metade do dinheiro que você tinha para investir o ano passado, no máximo dos preços,
vai ser muito difícil você conseguir recuperar esse dinheiro, né? Eventualmente você consegue. Mas o múltiplo estava muito, muito alto. Se o múltiplo caiu na hora que você for sair, a empresa tem que multiplicar o faturamento por muitas vezes para poder compensar, né, a perda do múltiplo. Então fica muito complicado. Então é interessante você investir, né, em diversas safras, diversos anos e tudo mais, mas às vezes não dá. Não dá, né? E às vezes você levantou em real, você está exposto em dólar. Então tem várias coisas que você não consegue controlar. E é o que acontece, mas o ponto é o seguinte: tem uma data limite para você investir e tem uma data limite para você desinvestir. Então, você investir numa super empresa, num valuation super bacana, mas você pegou no contraciclo na hora da saída, você comprometeu completamente o fundo, né? Fundo. Cara, que loucura. Então tá completamente fora da tua mão. E a gente falou, eu não quero ter essa pressão, eu não consigo, né, prever com acuracidade quando que é o melhor momento de entrar e quando é o melhor momento de sair. Então eu quero ter a liberdade de investir quando eu achar que é o melhor momento e desinvestir quando é o melhor momento. Isso acontece quando você tem capital próprio, capital permanente. Cara, que da hora. Ou seja, vocês estavam percebendo que as regras do jogo estavam engessando a estratégia de vocês. Exato. Elas não incentivavam o melhor retorno possível. Animal. Entendeu? Então a gente falou, o único jeito é migrar para o modelo de capital permanente, e assim a gente mudou. Então a gente não trabalha mais com fundo. Agora a gente só investe capital próprio, né? E como a gente fez o IPO, o ano passado da G2D, é o próprio mais dos nossos acionistas que aportaram aqui, mas continua sendo capital próprio. E agora eu tenho a liberdade de investir, e como que eu trago mais capital? Eu posso trazer capital reciclando o dinheiro, então eu investi numa companhia X, a companhia foi vendida, fez o IPO, e eu pego esse dinheiro e reinvisto em novas. Eu multiplico esse dinheiro e agora vou investir em novas companhias e a gente vai aumentando o tamanho do bolo sem ter que fazer uma nova captação. Ou posso fazer uma nova captação, posso ir no mercado e fazer um follow-on da minha empresa, né? E aí trazer mais dinheiro novo, né? Mais acionistas, me diluo, né? Hoje 70%... Então, no fundo de vista, como eu falei, normalmente 2% é o dinheiro dos gestores e 98% é o dinheiro dos investidores, né? No nosso caso, hoje, 70% é nosso. Caramba, que legal. 30% é dos investidores. Como vocês fizeram essa manobra? Porque vocês viviam um ciclo de fundos. Como é que vocês fizeram para pegar esses ativos e incorporarem na G2D? Então, a gente começou a pegar o dinheiro de balanço nosso e começou a usar o dinheiro de balanço da GP para comprar esses ativos, para investir nesses ativos. Tá. Já montando uma estratégia. A gente falou, poxa, eu não quero mais estar refém de uma geografia específica, seja Brasil, Estados Unidos, Europa. Enfim, eu quero ser multigeografia. Vamos continuar fazendo private equity, mas acho que é importante ter exposição a esse mercado de tech que mudou muito desde quando a gente começou a fazer investimento em 2000, que era um alto, né, sem noção. Então, não tinha mobile, era o app. Era o app, entendeu? Era o jogo da cobrinha. Total. Você entendeu? Então era outro jogo. E não tinha banda larga, não tinha nada. Então o mercado mudou, né? Então a gente quer ter exposição a isso. E a gente sabe que a distribuição dos melhores cérebros não é específica de uma geografia específica. Ela está distribuída igualmente em qualquer geografia. Teve um investidor que eu conversei na época da Endeavor, lá, que era da Venezuela, o Pedro Cordeiro, da Excelera, que era a primeira aceleradora de startups em 2000. Qual o nome? Excelera. Nossa, né? Ficava aqui no centro empresarial. Nunca nem ouvi falar. Era dinheiro do grupo Cisneros, da Venezuela. Caramba! E eles tinham essa visão de pegar empresas pequenas, né, de tecnologia, dar dinheiro e trazer para um espaço único, que nem era na Waira, mas em 2000. Que demais! E ele falou para mim, cara, a distribuição de cérebros brilhantes é igual no mundo todo, então aqui vai ter igualmente, entendeu? Então a gente só tem que achar esses caras, e é verdade. Então a gente tem que achar essas pessoas que vão construir isso no mundo todo. E aí, se o mercado tá ruim no Brasil, eu tenho Europa. Se tá ruim na Europa, eu tenho Estados Unidos. Ou em qualquer momento eu posso olhar qual que é o melhor risco-retorno agora para esse dinheiro. Se está na Europa, Estados Unidos, porque eu tenho deal flow em todos esses lugares. Eu olho, é esse deal nos Estados Unidos, não é o do Brasil. Quantos ativos vocês estão hoje? Hoje a gente tem, direto e indiretamente, 45 empresas no portfólio. 45 empresas. São alguns unicórnios já aí E dentro esse portfólio, vocês todos mantiveram a abordagem de ter controle dessas operações? Ou vocês já estão misturando com operações sem controle? Não. O que a gente fez é o seguinte, para não misturar as linhas de negócio, falou, GP vai fazer deal de controle, ou co-controle, né? Comprar e operar a companhia.
G2D vai fazer minoritário. Legal. Minoritário tecnologia. Tá? Ou autocrescimento, né? Então, essa que é a linha que separa as duas coisas. Se não tem tecnologia eventualmente minoritária, a GP pode fazer, mas via de regra é controle, a GP, minoritário, tecnologia, G2D. Então tá muito claro o que cada um faz. E vocês criaram alguma regra para desinvestimento ou não? Cada ativo vocês fazem uma análise específica para decidir se mantém, se tá na hora de vender? Cara, cada ativo a gente faz... o mercado tava muito doido, né? Então, assim, nos últimos, 24 meses, a gente viu que a velocidade de deals começou a ficar muito acelerada. Então, não era incomum eu falar, olha, receber um empreendedor, daqui 5 dias eu tô fechando o deal. Eu preciso, mas cara, eu te conheci agora, não. Mas tem muita competição aqui, eu vou fechar o deal, você tem que colocar um term sheet na mesa, senão você tá fora. E via de regra a gente fala, estamos fora. Né? Porque a gente é do tempo de pegar na mão, né? De levar pra jantar e tudo mais. Por quê? Porque a gente tá no jogo do pra sempre. Porque o nosso capital é permanente. Uhum. O nosso mindset também é para isso. Eu quero estar com esse empreendedor o resto da minha vida. Né? Ou até a jornada do IPO. Porque depois que fez o IPO, os nossos investidores podem comprar aquela ação na bolsa. Total. Né? Então aí não faz tanto sentido. Então até o IPO, e as empresas estão adiando o IPO por mais tempo, né? Então antigamente, em 2000, era 5 anos. Da fundação até o IPO. Hoje, já está mais para 14 anos. Então, o IPO era o grande momento de você captar aquela grana louca de fazer, né, aquele plano de expansão e tudo mais. Só que hoje, o mercado privado está atraindo muito mais dinheiro, a liquidez do mundo está contribuindo para isso. Então, você consegue fazer rodadas muito grandes do tamanho de um IPO sem ter que passar pelo escrutínio de bolsa e tudo mais. Então, os empreendedores têm preferido ficar privado por mais tempo. E isso é uma tendência secular. E ser público... tem suas vantagens de você levantar uma boa grana, mas tem uma série de efeitos colaterais que acabam tirando um pouco a atenção e também abre o seu livro para o mundo, né? Exatamente. As pessoas começam a entender todos os passos que você está dando, né? Exatamente, e aí você começa, o empreendedor que está olhando muito aquela coisa de estratégia, lá na frente construir um business realmente grande, começa a sucumbir muitas vezes à pressão de analista do mercado financeiro que já está prevendo quanto vai ser o lucro naquele trimestre. E você precisa reportar. E se você reportou abaixo, a ação cai. Mas não necessariamente o seu valor caiu. Então, os empreendedores preferem adiar isso. Faz sentido. Você trazer esse estresse para dentro de casa, né? E não só o estresse, mas o compliance todo, regulação e tudo mais. Então é melhor ficar... Muito empreendedor acaba ficando privado por mais tempo, mas chega a um certo tamanho e você precisa abrir capital. Mas a tendência que a gente tem visto nos Estados Unidos é essa. O número de empresas listadas tem caído, ano contra ano nos Estados Unidos. O número de empresas privadas de alto crescimento tem subido e o dinheiro está migrando do mercado público para o mercado privado. Então, os investidores mais sofisticados nos últimos 20 anos têm aumentado cada vez mais a alocação em empresas privadas do que em empresas listadas. Porque o grande retorno sobre o capital está na fase privada e não tanto na fase pós-IPO. Uhum. Então, se você consegue capturar isso antes, você consegue multiplicar o seu capital muitas vezes num espaço curto de tempo, ao passo que no mercado público demora muito mais tempo. Como é que vocês estão fazendo para ter deal flow, né? Que é uma das coisas mais importantes aí no seu segmento, né? Tá por dentro de quem tá fazendo o quê, que tamanho que tá, como tá crescendo, se tá indo bem ou não. Como é que vocês mantêm este deal flow ativo e intenso para vocês terem as opções? Cara, a gente tem essa plataforma no Vale do Silício, né? Que tem lá time dedicado a olhar deals no Vale do Silício, Series C, Silicon Valley. Tem gente morando lá? Tem lá, é a Spending Capital. Aí tem a Crafter, que é essa casa de investimentos que a gente tem em Londres, que a gente é sócio, com algumas famílias grandes lá da Europa, que investe em marcas de consumo disruptivas e que tem uma missão de ESG muito forte. Legal. Né? Então a tese deles é essa, tem um time fazendo só isso lá. E tem o time da GP no mundo todo olhando deals de todos os tipos, né? Então, ano passado... O mundo todo, que você disse, vocês estão na China olhando, deal, Índia... O mundo... Ocidente. Ocidental. Então, Estados Unidos a gente entende que Ásia, China principalmente, é um outro jogo. É um outro jogo, né? Então a gente não entrou lá. Então a gente tá Estados Unidos, Europa e Latam, vai. Animal. Que a gente olha. Então,
Então eu me reúno com o empreendedor todo dia, né? O ano passado eu fiz uma análise lá, 85% das empresas que estavam no target de investimento nosso, a gente conversou antes delas anunciarem um round. 85%. Então, isso é muito bom. Isso significa acesso. É desenvolver um relacionamento de longo prazo com esses empreendedores, quando eles estão lá no seed. Aí você vai acompanhando. E aí, vamos tomar um café, me conta. Você ajuda aqui, abre uma porta ali. Você começa a criar um relacionamento para quando a empresa chegar no ponto que a gente investe, né, eventualmente pode ser um Series A mais avançado, um Series B e tal, a gente já está lá, já conhece, consegue se mover muito rápido. Sensacional. Né? Então, e mais do que isso, como é capital próprio, a gente não se posiciona como investidor, a gente é sócio. Né? Porque eu estou aqui com o empreendedor lado a lado para fazer essa empresa ficar uma empresa gigantesca, né? Então a gente está lá para poder ajudar. A gente é um ótimo investidor nos tempos bons, mas um investidor melhor ainda nos tempos ruins. Porque como a gente passou por diversos ciclos macroeconômicos no Brasil, fora, a gente sabe aonde a porca torce o rabo, né? E conseguimos ajudar os empreendedores a recompor, né? Seja o cap table, seja a estrutura de custos, né? Então a gente consegue trazer uma série de ferramentas para poder ajudar esse empreendedor. Então a gente gosta de, apesar de ser minoritário, a gente gosta de carregar o piano. E eu acho que é aí que você se mostra o seu valor. Porque uma coisa é você ter o poder de fazer, quando você tem o controle. Outra coisa é você não ter o poder de fazer e ainda assim as pessoas te escutam e fazem, né? É aí que você mostra que você tem um valor brutal para as companhias, né? É isso. Então a gente tenta... porque eu não sou o cara que tem mais dinheiro do mundo e tudo mais, mas a gente tem uma coisa que é difícil de ter, que é o conhecimento de fazer as coisas, né? Ao longo de 30 anos. Então, numa reunião que a gente está prospectando, é sempre o sócio da GP que está falando com os empreendedores. A gente não tem os analistas participam também, mas é sempre encabeçado por um sócio. Você entendeu? Então, o Fersen faz reunião com os empreendedores, o Antônio faz reunião com os empreendedores, eu faço, o João, o Rodrigo, enfim. Então a gente está sempre com os empreendedores lá, desenvolvendo, porque esse é o nosso diferencial. Total. Né? É o que a gente pode trazer para a mesa. Então, nesse posicionamento de sócio, é muito importante ver se esse empreendedor quer a gente como sócio e se a gente quer esse empreendedor como sócio, porque a visão é de longuíssimo prazo. Como é que vocês se organizam dentro da companhia em relação a como é que os sócios se dividem? É por segmento, é por indústria? E qual que é a governança que vocês usam para gerenciar todos esses ativos, né? Cara, normalmente, a gente não está no conselho de administração como conselheiro, né? A gente está como observer. Em algumas empresas a gente pode estar, tem empresa que fala, eu quero vocês como conselheiro. Então, às vezes acontece. Mas a gente, independente de ser conselheiro, a gente tem reuniões semanais, às vezes mais de uma vez por semana com os fundadores, para saber o que está acontecendo, porque toda segunda-feira, na nossa reunião de sócios e do time de investimento, todo mundo divide o que está acontecendo com cada empresa, um status detalhado do que foi a última semana, Caramba, que o que legal. deu certo, o que deu errado, e o que vai ser na próxima semana e como que a gente pode ajudar. Isso é mega intenso. É mega intenso. É quase como um Scrum, assim, sabe? Toda semana. 45 ativos. Então, e deve falar de GP também, né? Fala. Então, mais ainda de ativos, né? Mas o que é legal, que todo mundo tem uma cross-polinização muito grande, né? Então, uma pessoa que está olhando uma coisa de stress pode aportar alguma coisa no negócio de growth que a gente está olhando e trazer uma sugestão. Então, é muito rico esse processo e muito transparente. Então, e é muito intenso. Então, toda semana a gente está falando com todos os empreendedores para saber o que está rolando, o que a gente pode ajudar e como que a gente pode se mover para facilitar a vida daquele empreendedor a captar um novo round, a fazer um M&A, enfim, ou fazer uma demissão em massa, se for o caso, né, para preservar a caixa, fazer um plano, né, para poder esticar o caixa por mais tempo. A gente está num ciclo econômico que ainda estamos tentando aprender o que vai acontecer no mundo, né, cara? Assim, Estados Unidos está passando por uma fase que eu acho que eles nunca passaram e não estão entendendo, né? Eu acho que nem a gente está entendendo para onde que isso vai nos Estados Unidos, né? Como é que você está enxergando esta fase econômica que está tudo muito diferente dos últimos 10 anos, né? Cara, de maneira geral, a gente já passou por esses ciclos no Brasil. No Brasil especialmente, né? Você tem a cada 3, 4 anos você tem uma grande crise, né? Então mas a gente sabe como passar por isso e sabe que depois vem a calmaria, né? Em algum momento virá. Nos Estados Unidos agora, na minha humilde leitura,
né? Se a gente pegar lá 2008, né? O pessoal chama de GFC, né? Great Financial Crisis, a grande crise financeira lá do subprime, teve um socorro do governo em seguida lá, que ajudou, né, a economia sobreviver e voltar mais rápido. Teve agora, né, com o Covid, um pacote de estímulo muito grande que colocou trilhões de dólares na economia. Agora, não sei se vai ter um pacote do governo para poder ajudar o ambiente macroeconômico. Então não é uma coisa restrita à tecnologia. A tecnologia sofreu bastante, por quê? Porque a inflação aumentou muito. E por que a inflação aumentou muito? Esse pacote de estímulo trouxe trilhões de dólares para a economia, muito dos quais não foi dinheiro produtivo. Incrementou a renda das pessoas. As pessoas ficaram com a impressão de estar mais ricas porque ganharam dinheiro. E estando mais ricas, elas compram mais. Né? Então, o preço de carro usado, aqui no Brasil mesmo, o meu carro hoje vale mais usado do que eu paguei. É uma loucura, né? Carro sempre foi aquele bem que deprecia, né? Total. Hoje, se eu vender meu carro, eu tô ganhando dinheiro. Maluquice, É maluquice. Né, Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Porque teve muito estímulo, né? Então, a inflação veio desse grande estímulo, né? Com a inflação, o que está acontecendo? O Fed está aumentando a taxa de juros, né? Para fazer com que as pessoas gastem menos e deixem o dinheiro investido. Com a taxa de juros subindo, né, e as empresas de tecnologia, o preço delas hoje é refletido pelo um fluxo de caixa descontado, né, do fluxo de caixa futuro dela, o valor presente dela hoje é o valor dos fluxos futuros, né? Então, com a taxa subindo, o valor delas cai. Então, o valor das companhias efetivamente caíram. Então, eu acho... Então, assim, de maneira geral, é isso que está acontecendo. O mercado está precificando hoje. Empresas, de maneira geral, né, o mercado caiu, e tecnologia caiu mais, mas não é por uma questão específica de tecnologia, porque por essa questão, o do rate de tecnologia é diferente e tudo mais, então teve essa queda. E o que acontece? Agora, essas companhias estão muito baratas, né? Então, a gente está abaixo da média dos últimos 5 anos. Então, o mercado público, né, de ações ajustou de uma forma muito abrupta. Né? Uhum. Então, o mercado, o bull market, né, o mercado que está tudo indo bem, foi os últimos, sei lá, 10, 12, 13 anos, ele vai construir de uma maneira muito devagar, né, paulatina e exponencial. O mercado bear, quando acontece, o ajuste é muito rápido. Então, você vê em 6 meses... o que aconteceu no mercado. Brutal. Então, sei lá, o índice de SaaS, né, a média de companhias públicas de SaaS nos Estados Unidos era o valuation 16 vezes receita anual recorrente. Hoje está 6. Uau! Em 6 meses, caiu de 16 para 6. Né? Que reajuste. Um reajuste muito grande. Então, mas se você acreditar que inflação não vai ficar para sempre e, consequentemente, as taxas de juros não vão altas para sempre lá nos Estados Unidos, então é um ótimo momento para você começar a montar um portfólio de companhias de crescimento. É o que a gente tava falando no começo aqui sobre Bitcoin, né? Exatamente. A gente falando assim, puta, cara, tá barato, eu tô comprando pra caramba, aí você falou, pois é, e tem gente que tá vendendo, né? Que dia de gente que falava, não, eu queria mais um dia de Bitcoin a 100 mil reais pra eu comprar um Bitcoin, ou comprar uma parte de Bitcoin e tal, e agora caiu, o pessoal, você vê se o pessoal tá comprando. Não compra, né? Não compra. Entendeu? Então, mas tem gente que compra. Uma vez eu li que essas crises e tal, no mercado, né, é um instrumento mais eficiente de transferir dinheiro do investidor impaciente pro paciente. E eu vejo isso tanto nos acionistas ali de G2D, o perfil, né, de quem sai, de quem vende na baixa e quem está comprando na baixa e vendendo na alta, né? Você vê, é diferente. Então, mas o mercado é esse. Então, assim, existe uma tese que se você acreditar que a inflação não vai ficar para sempre aqui e tal, então está existindo uma precificação desajustada agora para baixo nesse momento, então uma boa oportunidade para quem tem caixa uma janela de entrar. Você entendeu? E tem que ter visão de longo prazo. Mas assim, além disso, você tem que, tem uma tendência secular que não dá para negar. Digitalização. Total. Né? Então as coisas estão ficando cada vez mais digitalizadas. Então, eu lembro que tinha, na década de 90, um professor do MIT chamado Nicholas Negroponte, que ele falava que tinha a lei, acho que era, na época falava que era a lei do Negroponte, que era, a lei dele era, tudo que é átomo que pode virar byte, vai virar.
Olha que demais, não sabia disso. Na década de 90. Cara, Que era o precursor da digitalização. Que visionário esse cara. E aí tem a lei de Moore, do Gordon Moore, da Intel, fundador da Intel, que fala que a cada 18 meses a capacidade de processamento de um microchip dobra e o custo cai pela metade. Então, com essas duas coisas, se você acreditar que são leis, né, e seculares e não vão mudar, se isso mudar, eu acho que aí tem que ter uma reprecificação mesmo, mas se isso não mudar... Faz tempo que eu não acompanho o Moore, sempre foi batidinho, durante muitos anos. O que está me preocupando na parte de tech são os insumos. Porque, obviamente, que a gente teve um problema produtivo geral, não é à toa que a gente está com problema em diversos segmentos, desde a gasolina até produção de chip. Só que a gente foi muito impactado na produção de chip, né, cara? A gente tá muito impactado na produção de chip. Então, eu fico um pouco de medos, porque se a gente deixa de ter a ferramenta necessária para fazer essa digitalização, a indústria pode sofrer. E é ignorância mesmo, porque eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o tamanho do impacto. Mas eu tenho visto muita gente falar a respeito disso. Tem gente que... Aí são teorias, né? Porque agora com, eventualmente, uma guerra mais acentuada, né, pode piorar a cadeia de suprimentos, desde alimento até microchips, que vai ter um movimento de descentralização. Ou seja, então agora você vai desenvolver fábricas de chips nos Estados Unidos, ou no México, ou, enfim, para não depender mais de uma região específica. Uhum. Né? Então, por um lado, vai trazer mais investimento para certas regiões, né, para poder, mas vai ter um tempo para rampar tudo isso. O próprio Brasil entra nesse ciclo, né? Teve um depoimento, eu não vou me lembrar o nome agora, mas de alguém dos Estados Unidos dizendo que a estratégia do país agora é, obviamente, para não dizer literal, sair da China, mas, cara, a gente precisa começar a olhar para o Ocidente. A gente precisa estar próximo da cadeia produtiva. E a cadeia produtiva hoje está primariamente em China, e a gente viu, né, cara? China e Rússia se tornaram um lado bastante opositor ao que a maioria do mundo está fazendo, né? Europa e América do Norte e América Latina, né? E é engraçado que a gente acaba entrando um pouco nessa rota de tentar fazer alguma coisa, né? Se a gente estiver bem posicionado, se a gente construir uma relação boa ali, e vejo que a gente começou a dar os primeiros passos, poderia ser muito bom para o país, né? Cara, assim, mas vamos lá, a China é o principal parceiro de trade de 120 países. Então não é uma... Fenômeno, né? É uma coisa assim, é o principal parceiro de trade, não é que tá entre os top 10 de 120 países. Fenômeno. Uma coisa de louco. O mundo inteiro. Então, é quem importa no mundo. E a gente tem o Brasil, pela tradição agro e tudo mais, então é o grande alimentador do mundo, né? O provedor de alimentos. Então a gente tem uma oportunidade aqui, né? E acho que essa parte deve ir muito bem. Mas depender menos, né, de tecnologias de países para você ganhar mais soberania e mais independência, digamos assim, é importante. Só que você precisa produzir tecnologia local. Agora, pergunta o número de engenheiros que a China forma por ano versus o número do Brasil. Você entendeu? Quanto a gente investe, quanto incentivo a gente dá. Então, para a gente desenvolver tecnologia de ponta, um dos insumos aqui é pessoas, né, capacitadas. A gente tem gente muito inteligente, como eu falei, a distribuição de cérebro é igual, só que o volume que eles têm lá é cavalar. E perdemos muitas pessoas, né? Eu acho que talvez agora a gente vai dar uma reajustada um pouco, mas essa questão da nossa moeda ter perdido valor foi muito ruim para a gente perder muitos profissionais, né? Muita gente hoje saiu do país para buscar oportunidade fora. Não vou nem entrar no mérito se é bom ou se é ruim. E outras, por conta do home office, estão trabalhando daqui, mas para outra empresa, né? Me preocupou muito quando começou a sair os números. E eu, especialmente no Nubank, vivi muito isso. Porque, cara, a gente estava naquele momento, quando eu estava no Nubank, era simplesmente a startup mais quente do momento. Todo mundo queria trabalhar lá. E eu tava vendo engenheiro super talentoso falando, puta, cara, tô saindo, tô indo pra Apple, tô saindo, tô indo pro Canadá, tô saindo, tô indo pra Berlim. E cortava o coração. Porque você fala assim, cara, esse é um talento que poderia estar produzindo riqueza para o Brasil durante 10, 20 anos e não vai mais, por causa dessa confusão que a gente tem aqui, né?
Se por um lado você vê que, pô, a gente está exportando talento técnico, né, para as melhores empresas do mundo. Então você vê que a qualidade técnica daqui... Pô, você como CTO, você sabe que tem uma qualidade técnica fora da curva. Mas o Brasil, acho que a língua ainda é uma grande barreira. Verdade. Então tem muito talento que não fala inglês. Que é uma vantagem para quem está aqui. Porque a pessoa não fala inglês, então ela não vai conseguir. É mais difícil. É mais difícil, você entendeu? Então tem muita gente talentosa que não fala inglês e por isso ela está limitada ao mercado brasileiro. Então esse atraso do Brasil, nesse aspecto, ajuda as empresas locais, né? Mas isso é uma questão de tempo. A pessoa vai melhorando a qualidade de vida e tudo mais, vai se virar e uma hora pode ir embora. Mas isso... Os Estados Unidos enfrenta isso, né? Esse brain drain e tudo mais. Então... não é uma exclusividade nossa. Mas agora, com menos dinheiro entrando no mercado de venture capital, deve arrefecer um pouco essa competição geral. Essa é a minha aposta. Espero que isso aconteça. Você cara, aposta que a gente... Puta, é um momento bom para quem tem capital, quem pode comprar ativo, porque, obviamente, cara, a gente está vivendo uma recessão. Por outro lado, para o investidor, para o empreendedor, é um momento delicado, né? A gente tem visto muitas empresas fazendo cortes, fazendo ajustes na sua estratégia, sendo menos agressivos, porque não dá mais para ser alavancado, né? Puta, eu e você e muitos dos nossos amigos viveram períodos que a alavancagem era a estratégia, não existia outra estratégia. E isso mudou, assim, radicalmente, né? Eu, particularmente, cara, engoli a seco e falei, cara, vamos mudar a estratégia. Agora a gente precisa ser rentável, agora não é velocidade, agora é calma. Como é que você tá vendo pro empreendedor esse momento? Cara, tem empreendedor que eu vejo que tá em período de negação. Porque você tem que entender também que tem muito empreendedor que nunca passou por uma recessão na vida, né? E foi criado nesse ambiente de exuberância, onde não faltava dinheiro. Não só empreendedor, como funcionários desses empreendedores também. É um público jovem, né? Que tem 20 e poucos anos, 30 anos, que, 10 anos atrás, quando se formou na faculdade, já estava nesse período de exuberância, né? Então não sabe, não tem experiência. E tem até muito investidor também, que não passou por esse negócio. Então, você está me falando da Vex lá atrás. Não bateu a meta, vai ter mais dinheiro, tem que cortar, vamos fazer. Você já tem essa casca, né? Você teve essa experiência. E tem gente que tem essa experiência também, em diversas frentes. Então, eu estou vendo que tem empreendedores que estão em denial, alguns estão conseguindo, de forma rápida, se ajustar e perceber. Então, agora temos que cortar mesmo na carne e preservar a caixa. Por quê? Porque eu acredito que estamos no início de uma provável recessão, né? Então, isso não vai durar para sempre. Nada dura para sempre. Mas acho que você ter dinheiro para 2, 3 anos de caixa, isso significa você começar também a ter um unit economics, né? A própria operação começar a se financiar e você não depender somente de dinheiro de terceiros, te dá uma vantagem para negociar que é, assim, fora da curva. Então, quem tiver numa situação calamitosa vai receber propostas calamitosas também. Tô escutando de propostas absurdas. Assim, absurdas. De gente que era unicórnio e vai tomar down round se pegar o dinheiro para 3 vezes menos, sabe? Isso eu aí. falei, cara, vai ficar feio, porque quem tá sem caixa, a situação vai ficar feia, né? Vai ficar feia. E qual é o problema disso? O problema disso é que não só num eventual down round, né, por eventuais liquidation, né, direitos de liquidez, de preferência de liquidez que já tem na estrutura de investimento, né, quando recebe capital de investidores, eventualmente num down round severo, tanto o empreendedor quanto quem tem stock option pode não levar nada. Total. Então você precisa acreditar. Você caiu seu valuation 3 vezes, para você ter o mesmo valuation da última rodada, o quanto você precisa multiplicar o seu faturamento para compensar essa perda de múltiplo? É possível fazer isso com o dinheiro que a gente tem no caixa hoje? Ou não é possível? Então ele vai ter que levantar, tá bom, então vou fazer um down round, mas com esse dinheiro eu consigo multiplicar por 10 o meu faturamento para compensar a queda de múltiplo? Para eu poder ter a chance de colocar algum dinheiro do bolso no eventual IPO? Então fica uma questão mais difícil. Então, o que eu sempre falo para os empreendedores é não se coloque numa posição frágil
E eu falava antigamente isso, o pessoal fala, mas ninguém pode se aproveitar de um empreendedor. Eu falo, ninguém está se aproveitando, o empreendedor não é burro, ele tá tomando uma decisão com base é a melhor oportunidade que ele tem, é isso eu fechar. Cara, é uma questão econômica, e assim, é o que é. A gente tá, aqui é literalmente uma microeconomia acontecendo. É isso. É isso, né? Aí. Então, não se coloca numa posição subótima para negociar termos subótimos. Você entendeu? Então, tem que ter isso na cabeça. E agora, os fundos estão captados. Então, tem dinheiro para investir em venture capital. Pois é, não é que, galera, acabou. Meu, o dinheiro tem muito fundo aí que é recém-captado, né? Exato. Então, assim, tem, sei lá, quase 300 bilhões de dólares captados para investir, acho que só nos Estados Unidos, fora em outras geografias. Então, é diferente de 2000 que não tinha dinheiro mais, acabou o dinheiro. Agora tem dinheiro. Porém, tá todo mundo sentado na mão. Por que tá sentado na mão? Porque agora a régua de preço mudou. Eu não sei se essa empresa vale 6 vezes, 15 vezes, 40 vezes. Eu não sei. E a galera tá nivelando por baixo, né? Eu tenho visto muito empresa, cara, boa, que tava saudável, assim, que não tá fazendo aquelas maluquices que a gente fazia no passado, mas tá tomando, cara, um múltiplo bem mais baixo, porque o mercado tá nivelando por baixo mesmo. Então qual que é a melhor coisa? É não captar agora, se você assim puder. Senão vai diluir pra um caramba. Então, assim, agora o mercado público de ações corrigiu para baixo da mediana histórica dos últimos 5 anos. Então, em algum momento vai voltar para a mediana histórica, né? E aí, beleza. Então não vai ser mais 5 vezes, vai ser, sei lá, 8 vezes, mas já tá melhor. Mas se você conseguir sobreviver por esse tempo, ficar no modo de sobrevivência, né? Mais que você não cresça, mas você conseguiu provar, o Product Market Fit conseguiu provar a Unit Economics e tudo mais, e a empresa tá viva, porque muitas não vão viver. Então você vai ser quase que a única empresa, porque, sei lá, nos últimos 2 anos, 3 anos, você via VCs investindo ao mesmo tempo em 5 deals, em 5 empresas, endereçando a mesma oportunidade, na mesma geografia. Não vai ter um ganhador. Né? Pois é. O que a gente vê na história, né, de sistemas complexos, né, de forma geral, é que é uma distribuição exponencial. Pouquíssimas empresas ganham. Muitas não ganham. Então, aquela curva do sino, né, curva normal, estatística, não tem em sistema complexo. Aquilo é num sistema equilibrado. No sistema complexo é a lei da exponenciação. Então vão ser poucas. A Apple hoje é 90% do mercado, corresponde a 90% dos lucros do mercado mobile. Essa é a ordem de grandeza, você entendeu? Então os ganhadores realmente ganham e levam tudo. E o mercado é esse. Então não vai ter espaço para 5 empresas de delivery, vai ter para uma. E aquela que sobreviver tem mais chance, porque as outras vão ficar pelo caminho. Cara, o quanto você acha que isso pode prejudicar o mercado em geral? Porque, cara, do jeito que as coisas estão, quem não estava preparado e quem não conseguir se preparar e reajustar muito rápido, vai ser quebradeira maluca, né? O quanto que você acha que isso pode prejudicar o nosso mercado? Puta, cara, que a gente vem com tanto sacrifício tentando criar uma musculatura e fundos de investimento, e a gente sempre fala, puta, cara, tem pouco fundo, aí começa a aumentar os fundos, aí de repente vem uma crise dessa. Como tá seu otimismo em relação a isso? Cara, é o seguinte, então, voltando aqui para tendências assim seculares, então tudo que é átomo e pode virar byte vai virar, a lei de Moore, né, do processamento, do custo caindo. Então você lembra, na época da VEX, que não foi? 99, 2005. Cara, naquela época, 2005. Ainda, quando você levantava dinheiro, você levanta boa parte do budget, o que era? Para comprar servidor, licença Oracle, licença Microsoft. Capex absurdo. Absurdo. Hoje é nuvem. Então você consegue testar conceitos, colocar uma empresa no ar e tal, com quase nada. Só o seu esforço. E se você usar ainda ferramentas no-code, você consegue até fazer dinheiro sem contratar um programador, se você for safo. Você entendeu? E gastando nada. Então isso é inexorável. Isso não vai voltar atrás. Então vai ter sempre pessoas explorando com baixo custo, só que qual que é o lado reverso disso? É a competição. Tem mais gente fazendo isso. Né? Então eu acho que quem tem o drive empreendedor não vai parar de empreender e endereçar uma oportunidade porque faltou dinheiro. Isso nunca foi um problema para empreendedor. Talvez para os empreendedores hoje, né, que antigamente o empreendedor apostava a casa, o carro, né? Hoje não, é o dinheiro de terceiros, né? Então, talvez essa vai mudar talvez os empreendedores. Talvez mude.
Talvez mude, porque tem muito empreendedor que desenvolveu uma nova habilidade que é fundraise. É verdade. Né? E tudo bem, é uma habilidade nova no mercado novo, né? É darwinismo, o cara desenvolveu uma nova coisa para sobreviver e ganhar o mercado. Mas talvez isso mude. E, de novo, eu acho que não é uma mudança que é para sempre. Eu acho que é uma coisa agora, porque, como eu te falei, os fundos estão captados, eles vão investir provavelmente, né, dinheiro, só que eles estão esperando para quem são os vencedores e para estabilizar o novo normal de preço. Ninguém sabe qual que é o novo normal de preço. Então ninguém quer fazer um cheque agora e falar pro investidor, ó, vamos fazer um cheque agora, tá, pô, é 10 vezes receita. Pô, mas 10 vezes receita? O mercado tá assim, por que você vai pagar? Essas conversas não tinham antes. Pois é. Você pediu dinheiro, o pessoal colocava e acabou. Agora tá todo mundo olhando, porque todo mundo também... Porque o investidor, os institucionais, eles têm VC no portfólio, mas tem ações. E eles tomaram um tombo em ações. Entendeu? E por que tomaram um tombo em ações, o portfólio de VC ficou mais relevante na carteira deles, do ponto de vista de valor. Então, agora eles estão muito expostos a uma classe de ativos mais arriscada, que é para ser minoritária de uma carteira, não para ser a parte majoritária de uma carteira. Então agora os LPs também têm que rebalancear suas próprias carteiras, né? Os LPs, né, que é os Limited Partners, que são os fundos ou pessoas físicas que investem nos fundos de VC. Então esses caras muitos estão com uma carteira desbalanceada porque o mercado público corrigiu rápido, o mercado privado demora um pouco mais para corrigir, e por isso está com uma preponderância muito maior, né, proporcionalmente falando, na carteira desses investidores. E aí? É verdade, cara. Entendeu? Então é um período novo para todo mundo. Na bolha da internet teve algo similar, mas faltava dinheiro. Agora não tá faltando dinheiro. Mas o pessoal tá sentado na mão. Vai ter... Cara, bom empreendedor, que tá fazendo um bom trabalho, que tá reagindo rápido, que consegue mostrar resultado, que consegue mostrar que tá conectado com a realidade, não dá pra estar em denial, cara, vai ter acesso a dinheiro. Vai. Né? Talvez não seja o melhor múltiplo do mundo, mas, cara, se for bom business, vai ter deal. Né? Cara, o Facebook fez down round. Fez down round. Deu um passo para trás, viu que no Great Financial Crisis, lá em 2008, viu que não ia conseguir, mas precisava captar dinheiro para executar o plano, e que se ele executasse aquele plano, ele ia conseguir valer muito mais. Falou, vou dar um passo para trás para dar 2 para frente. Entrar na média. E fez. Vamos nessa. Entendeu? Então, é o que é. Tem que agir. Quem sobreviver vai ter mais chances de conseguir um prêmio lá na frente, né? Um múltiplo melhor e tudo mais. E o fato é o seguinte, olhando os números, né, do primeiro trimestre desse ano, vamos ver do segundo trimestre, mas do primeiro trimestre, as companhias de early stage e mid stage, né, e growth, todas tiveram ou mantiveram o valuation, né, a mediana de valuation do último trimestre do ano passado, ou caiu 5% ou subiu 5%. Então tá mais ou menos na média. Né? Não mudou muito. Já o top quartil de growth, né, do último estágio das empresas mais maduras, que tem a mediana de valuation de 2,6 bilhões de dólares, essa é o único segmento que teve uma queda grande de valuation. Isso no primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre está refletindo deals que foram costurados no quarto trimestre do ano passado, que ainda era um período mais exuberante. Então vamos ver agora o segundo trimestre, terceiro trimestre. Então eu acredito que isso vai começar a refletir, mas mesmo com os dados que eu tenho parciais até agora, a gente vê que está no mesmo nível, está em níveis acima de 2020. O número de deals, o número de dinheiro investido, abaixo de 2021, que foi o all-time high, né, de VC. Mas está acima de 2020 ainda. Né? Então, não é o final. Então, a gente não pode levar que o ano passado era o padrão. Não foi o padrão. O ano passado foi fora do padrão. Cara, eu vi deals, assim, que, puta, cara, levantar bastante dinheiro é bom? É bom. Mas, cara, isso traz uma responsabilidade tão grande pro empreendedor. Porque, cara, para você trazer resultado para aquele cara que botou dinheiro num valuation super esticado para você, cara, é contigo, meu irmão. Você que vai ter que fazer essa parada multiplicar. Exato. E eu vi múltiplos absurdos acontecerem com alguns empreendedores. E aí eu fico pensando, cara, o que o investidor tá pensando e o que o empreendedor tá pensando. Porque agora essas poucas empresas que, sentaram no trono, foram uma exposição incrível, que, olha quanto a gente captou, etc.,
E agora tá nessa situação, cara, desafiador, né? É desafiador. Mas assim, é que a VC é uma classe de ativo que veio se desenvolvendo, uma classe nova, né? Então, na década de 60 e tudo mais. Aliás, a primeira empresa de venture capital, né? Não era um fundo, era uma empresa listada que nem a G2E, sabia? Ah, é? Não sabia. Então, a primeira estrutura foi uma estrutura de capital permanente. Os caras fizeram a festa lá atrás, que tinha pouquíssimos, né? E foi crescendo. Então, hoje são bilhões e bilhões de dólares, mas ainda assim, VC, né, Venture Capital, como indústria, é uma indústria muito pequena. Então, a gente está falando menos de 1% do mercado de bolsa no mundo. Né? Porém, olha que interessante, Venture Capital, em 2019, tinha um estudo que mostra que, de Stanford, que fala que 44% das empresas listadas na Nasdaq levantaram dinheiro de venture capital, um tipo de capital. E essas empresas correspondiam por 66% do market cap da Nasdaq. Caramba. Então, apesar de venture capital ser muito pequeno... Antes de fazer o IPO. Antes de fazer o IPO. Então, elas se beneficiaram, elas só foram viáveis porque teve alguém que correu o risco de colocar dinheiro numa ideia, numa coisa não provada e tudo mais, e financiar isso para crescer. E isso impulsionou, né, boa parte das tecnologias que a gente usa hoje. Você entendeu? Então, apesar dela ser insignificante perto da indústria de bonds ou da indústria de equities global, ela é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, né, de novas tecnologias. E tecnologia tem esse fator, né, de ser deflacionário. Então, por mais que ele está num período de alta inflação, se você acreditar que a tecnologia é deflacionária, ou seja, a tecnologia permite pessoas comprarem produtos e serviços mais baratos, porque a tecnologia está ficando mais barata, está democratizando acesso a pessoas que não tinham acesso àquilo. Celular, por exemplo. E por celular, aí agora tem o celular, eu consigo comprar alguma coisa via celular, né? Tem e-commerce, mobile commerce, enfim. Tudo que isso destrava. Então, uma forma muito barata. Então, se a tecnologia é deflacionária e ela está crescendo cada vez mais, ela deveria contrabalancear essa alta inflação. Então, por isso que eu acho que a inflação não vai ser alta pro resto da vida. Está sendo está sendo precificado de uma maneira exacerbada agora, né, por causa da inflação, do aumento dos juros e tudo mais, mas isso não vai ser... Eu acredito na tecnologia. Eu acho que a tecnologia vai contrabalancear isso. Cara, eu sei que eu tô ficando cascudo, porque quando eu levantei o CID, deu 3 meses, teve o Covid. Então, foi aquela loucura. Levantamos dinheiro, vamos começar a empresa. Buf, o mercado fecha. Como é que vende com o mercado fechado? Beleza, demos um jeito. Levantamos a Série A, dezembro de 2021. Crise. Melhor momento, cara. Ou seja, estamos ficando cascudo, cara. E da próxima vez que eu for pegar investimento, eu já vou me preparar para estar vendido no mercado, porque, cara... Mas é isso, cara. Mas você é de uma categoria de empreendedores que tem um histórico empreendendo e montando empresas, né? De tecnologia há muito tempo. Então você já sabe o que tem que fazer e tem um mindset já ajustado. E acho que você vai conseguir capturar os louros disso. Amém. Entendeu? Então, o mercado super promissor, a gente acredita, tecnologia como digitalização como tendência secular. Consumidores, novos hábitos de consumo. Os millennials hoje correspondem aí a boa parte do share de dinheiro para consumo. Então, são hábitos novos, né? Health tech, envelhecimento da população e tudo mais é uma tendência inexorável também, né? E ESG, né, de causar impacto para o planeta, também é algo que vem crescendo cada vez. Então, essas macro tendências não vão mudar, vão se acentuar, e quem sobreviver e executar bem isso, vai estar, e você está em todas elas. É uma onda que não tem volta, concordo. É isso aí, você tem que acreditar na tese e esse tipo de obstáculo é só um pequeno obstáculo, né? Tem que pensar, cara, no longo prazo, médio e longo prazo. O que o Andy Freire, que era fundador da OfficeNet, e lá atrás que a GP investiu e tal, falava que o sonho é grande dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. Então qualquer obstáculo frente a um sonho muito grande é muito pequeno. Né? Se o obstáculo é muito grande é porque o sonho não é tão grande assim. Então, enfim, aí depois o Jorge Paulo, o Beto fala e tudo mais. Eu achei que inclusive essa frase fosse de algum deles. Acho que do Jorge Paulo foi a que eu escutei a primeira vez. Mas na verdade foi desse empreendedor. Eu escutei do Andy, mas foi, sei lá, em 2000. Antes eu escutava do Jorge Paulo. Então talvez... Mas o Jorge Paulo era da GP, né?
Então foi de alguém... Então foi ali que saiu. Então, mas tanto faz de quem é a frase. A frase é muito boa. Não, essa frase é fodida. Você entendeu? Essa Então, frase é fodida. Esse é o ponto. Mas, pô, se preparar pra isso. Contar com ovo no fiofó da galinha, não dá mais. Quer dizer, contar com o próximo round... Não, a tua empresa tem que parar de pé por si só. E aí, por isso, ela vai conseguir atrair dinheiro. E não o contrário. Você não vai atrair dinheiro pra fazer com que ela pare de pé. Cara, eu acho que foi um pouco, sei lá, um pouco de responsabilidade. Porque quando a gente montou a Vex, cara, nem existia isso. A gente nem considerava essa possibilidade, sabe, Carlos? Cara, a gente precisa crescer. Ah, não cresceu, mas, cara, tem EBITDA, tá dando lucro. E depois foi entrando num hábito tão diferente, cara, tão maluco, que as pessoas sempre me perguntavam assim, cara, me explica por que o Nubank não dá lucro. E eu tinha que explicar como se fosse a coisa mais normal do mundo, e para aquela época eu falava, cara, então assim, sendo bem realista, cara, eu não acho ruim esse ajuste. Essa volta à sanidade, cara, o negócio tem que ser estável, tudo bem você tomar um pouquinho de risco, você ficar um pouquinho negativo, mas como a gente estava fazendo, eu vejo o negócio, você deve ver, piores do que eu, minha visão é bem limitada, é isso, cara, eu vejo coisas que são assustadoras, que você fala assim, cara, não acredito que você tá gastando essa quantidade de dinheiro com esse faturamento. Pois é. Com esse múltiplo absurdo que você teve, né? E aí você vê, aí boa parte, uns CACs, altíssimos, né? O payback do CAC, é 15 meses, 24 meses. Falei, cara, e com churn alto, não estabilidade. Falei, mas não é possível, você não para de pé. Não para de pé, né? Não, você tá vendendo R$2 por R$1, entendeu? E então... É isso aí. Entendeu? Então... E aí, muito do dinheiro de VC acaba indo para CAC, né? E se você não conseguiu criar um canal de aquisição de clientes sólido, né, único e tal, você fica refém de um CAC alto que vai prejudicar bastante o seu unit economics. Então, tem muito empreendedor também que acaba ficando viciado, né, em ferramenta de impulsionamento e tudo mais, e se desligar a maquininha ali... Já era. Né? E não tem outras dinâmicas de adquirir e reter o cliente. Então, vai ser bom, porque as pessoas vão ter que pensar em estratégias... Vai ter que ser criativo. E vai ter que criar casca, né? Vai ter que criar a casca. E eu acho que todo mundo ganha, o ecossistema ganha. E vai ter empreendedores mais bem preparados, né? Com novas habilidades, digamos assim, né? No seu cinto de utilidades do Batman ali, para poder enfrentar novos desafios que nunca foram enfrentados. Mas o empreendedor tá aí para isso. Né? Ele tá fazendo algo que nunca ninguém fez. E aí a gente vai ver quem é cascudo de verdade nessa hora. Porra, cara, animal, adorei nosso papo. Queria agradecer a sua presença, obrigado por você ter vindo, obrigado pelo seu tempo. E queria que você deixasse a sua mensagem final aí. Cara, super obrigado, é uma honra estar aqui com você. Eu te admiro pra caramba. Você sempre me ajudou, um cara diferenciado. Obrigado por essa oportunidade de contar um pouco, né, dessa história. E queria deixar aqui o convite para qualquer um que quiser investir em Venture Capital e aproveitar esse momento agora de queda, né, do mercado para poder entrar numa classe de ativo que sempre foi ultra exclusiva, né, só dos multimilionários. Verdade. Né? A gente tem uma opção na bolsa que qualquer pessoa pode entrar, mas tem que ter a visão de longo prazo e acreditar nessas tendências todas que eu falei. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem quer diversificar o portfólio e ter uma visão de longo prazo de crescimento. Longo prazo que é o que você falou, né? É um ciclo, cara. Assim, querendo ou não, é um ciclo de 8, 10 anos, mais ou menos, né? Isso. Não faz sentido entrar por muito menos do que isso, né? Senão você não surfa a onda... Você não captura todo o potencial de upside que tem ali. Você entendeu? Então as empresas têm que maturar. Demora para maturar. Construir um business grande, demora. Então é isso. G2D? Tá G2D, o ticker é G2D I33 e tá na B3. Só ter a conta lá na corretora, pode comprar. Boa. Valeu, Carlão. Vou deixar aqui redes sociais dele para vocês seguirem. Obrigado. Valeu, bicho. Valeu, cara. Foi um prazerzão. Você que ficou até aí, não esquece de entrar ali no V4 Company. Tá precisando de marketing digital. Eles fazem uma assessoria inicial para entender quais oportunidades você está deixando na mesa e quais você poderia capturar. Se você está precisando cuidar da sua saúde, não esquece do Espaço Volpe. Espaço Volpe para você ter mais performance física e intelectual.
E você que está precisando de desenvolvimento intelectual, usa o G4. Tem diversos cursos físicos digitais. A gente dá desconto em todos os cursos digitais. É só você colocar o cupom Excepcionais e participa, aproveita que eu tô dando agora daqui a 2 semanas o G4 Traction. Acho que ainda tem algumas vagas. Entra lá, fala, eu quero ir no G4 Traction, quero fazer o curso do Toledo. Beleza? Um beijo para você e até a próxima semana.